A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa A Cidade é Sua, especial Dia Internacional da Mulher. É um programa diferente, a gente tem 4 convidadas nesse programa de hoje. A gente vai trazer a história de uma delegada, de uma capitã do Corpo de Bombeiros e agora, nesse primeiro bloco, a gente vai começar falando de esporte. A gente vai trazer a história de uma árbitra e de uma jornalista esportiva que todo mundo conhece aqui na TMC. Então, para começar, queria dar boas-vindas aqui pra gente, começando, claro, pela Monique Vilela, que é jornalista aqui da TMC, vai contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Monique. Tudo bem, Felipe? Obrigada pelo convite. Vamos falar bastante nesse Dia Internacional da Mulher. Nós, mulheres, aqui sendo representadas nesse programa, fico feliz de ter sido convidada para a gente bater um pouquinho de papo e falar um pouco de nós, mulheres, nesse mundo, né? Nesse mundão afora no Dia Internacional da Mulher. E nós temos aqui também a Cláudia Michele Trancoso, que é a árbitra. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Felipe. Agradeço muito o convite de estar aqui podendo representar a força da mulher brasileira, da mulher mundial, né? Que a gente veio para ficar, que mulher não é só atrás do fogão, é onde ela quiser estar. E aí eu vou dar um passo atrás, porque eu te apresentei como árbitra, mas a gente sabe que tem uma outra história anterior que também é de protagonismo feminino, que você fez parte da primeira geração da Seleção Brasileira de Futebol, aquela geração ali pós-Olimpíadas de 1996. Então, daqui a pouco a gente fala de você como árbitra. Eu queria começar com essa história. Como é que era jogar futebol em 1996? Como é que era estar numa seleção que para todos foi uma primeira seleção ali que todo mundo começou a se identificar com a Seleção Brasileira do ponto de vista do lado feminino? Era mais difícil por não ter tantos meios que hoje, né, fazem parte do mundo feminino, que também é a televisão, é o jornalismo. A gente era um espelho para a geração de hoje. Então a gente não teve essa visibilidade que tem hoje no meio em geral, né, esportivo, empresárias, no mundo, no contexto feminino em geral. E como é que era? Vocês tinham noção que vocês estavam fazendo história, que vocês estavam abrindo caminho naquela época, ou só com o tempo que foi possível perceber isso? Com o tempo a gente foi vendo que as coisas podem mudar e devem mudar. Então, assim, você entra num meio que é completamente masculino, né? Completamente diferente daquilo que a gente foi criada para fazer. Que antigamente a visão até dos nossos pais era diferente. Eu fui privilegiada porque meu pai foi meu primeiro treinador. Então, a gente vê que existe ainda um pouco de preconceito, existe um pouco de barreira, mas aos pouquinhos a gente está subindo. Antes era 1 degrau, agora a gente sobe 4 ou 5 de uma vez. E para Monique, o jornalismo tem uma situação um pouco diferente. Porque se a gente for olhar historicamente, já há muitas décadas nas universidades a gente tem mais mulheres do que homens fazendo jornalismo. Mas no jornalismo esportivo é diferente, né? As mulheres foram abrindo frente há pouco tempo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi para começar? E eu queria que você falasse como é que foi a tua primeira vez no estádio cobrindo sendo mulher. Olha, eu posso dizer que realmente nos últimos anos, assim, nós mulheres, não só a questão da presença, mas de um contexto geral, a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito, a gente está muito mais presente, com muito mais naturalidade do que quando eu comecei. Olha que não faz tanto tempo assim. Desde que eu entrei na faculdade, eu me formei em 2008 em jornalismo pela PUC, e eu lembro que já na faculdade eu já estava ali tentando ser inserida no mercado. E eram, assim, realmente o número era muito pequeno de mulheres. Eu lembro, assim, que ir ao estádio, ver poucas mulheres, eu falava, caramba, e eu tô aqui, eu tô tentando fazer esse número aumentar. E felizmente aumentou, assim, nos anos 2010, 2020 para cá, a gente está vendo, assim, realmente a presença da mulher no jornalismo esportivo muito maior, mas eu lembro, assim, que lá ainda no meados de 2008, 2009, 2010 era bem diferente. Para eu ir ao estádio, era assim, era um mundo completamente, quase 100% masculino. Eu lembro das minhas primeiras vezes no estádio, eu ficava sempre com o receio de, caramba, será que as pessoas estão vendo a presença de uma mulher aqui? Mas aos pouquinhos, felizmente, as coisas foram mudando. A questão de você estar ali num meio que
É considerado normal e natural você estar ali, claro que ainda é majoritariamente masculino o mundo ainda, mesmo às vezes até no futebol feminino, né? A gente vê muita comissão técnica ainda masculina, muita gente cobrindo, né, mais homens, mas a gente está vencendo, a gente está vencendo, nem que seja pelo cansaço e pela competência, a gente está se inserindo de verdade nesse mundo. E nesse começo lá, como é que era? Você sentia mais a torcida, sentia mais os outros jornalistas? Como é que foi esse primeiro momento? Onde você sentiu mais um olhar diferente? Um pouquinho de cada, sabe? A torcida tem até hoje em dia, ainda tem pessoas que, enfim, aí vai da opinião de cada um, vai da personalidade de cada um, ainda é algo que a gente vê muito ainda, muitos relatos. Eu sempre falo assim que nós mulheres, a gente causava, agora um pouco menos, mas ainda tem, um pouco de estranheza no mundo, assim, né? Você chega num lugar, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, eu que viajo muito, né, por todo o país para cobrir os jogos do Atlético, você chega lá em Belém, uma mulher sozinha, com uma bolsa de equipamento, para montar o equipamento da rádio, causa estranheza. Eles falam, mas você monta sozinha? Você faz sozinha, você fala sozinha, você vai para o campo sozinha, depois você vai estar lá na porta do vestiário para entrevistar? Sim, era muita estranheza. Essa estranheza aos poucos foi passando, principalmente do nosso convívio ali, do trabalho mesmo, dos jornalistas e dos clubes de futebol. Desde um treinador, uma comissão técnica, atletas. Agora, nós mulheres, a gente é vista no mundo, no ambiente de trabalho com muito mais naturalidade. Sempre tem, Felipe, sempre vai ter aquela carinha estranha, assim, é fato, não tem como, ninguém é unanimidade, né? Então, assim, ainda mais nós mulheres entrando num mundo 100% masculino, mas eu digo pra você, assim, que felizmente a gente tá vencendo, assim, a gente tá muito mais inserida nesse meio, muito pela nossa personalidade e pelo também, assim, por aproveitar o espaço que nos dá. E aí, voltando para a Cláudia, a gente viu esse primeiro olhar lá como jogadora, desde então o segundo passo que é ser árbitra. Como é que foi esse começo sendo árbitra e como é que era em quadra você se posicionar como juíza, como árbitra? Então, foi devido a uma lesão que eu tive que aprender a andar de volta. E a gente acaba, como diz, futebol é uma paixão, não só minha, eu acho que 90% dos brasileiros. Mas, a princípio, meu pai olhou e falou, é isso mesmo que você quer, ir para as quadras, que eu comecei no futsal, depois acabei indo para o futebol de campo também. Mas é uma visão diferente, né? Ali tem aquele comportamento que a gente tem que ser meio dura, meio sargentona, né? Até em relação a respeito, a uma série de fatores ali dentro. Mas a competência vem tanto para mulher quanto para homem, né? Eu acho que a gente pode caminhar junto, a gente trabalha muito, às vezes, uma mulher e um homem na partida de futebol. Mas é engraçado, tem uns que olham para sua cara e falam assim, pô, uma mulher apitando. Aí esses dias um cara até olhou para mim e falou, você é muito ruim. Falei, e você é fofoqueiro, precisa espalhar para todo mundo? Então, assim, a gente tem que ter aquele jogo de cintura, mas a gente também tem que saber aplicar muito bem a regra, porque ainda, infelizmente, a gente é mais cobrada, a gente é mais exigida. E como é que você era como jogadora? Você xingava a arbitragem? Não, eu sempre fui uma atleta muito comportada, até porque é uma das coisas que o futebol, eu falo, futebol além de profissão, para muitos saem de casa num domingo para diversão, né? A gente está ali, claro, para cumprir a regra, mas tem pessoas que extrapolam um pouco. Eu falo, cara, você largou tua esposa em pleno domingão para vir jogar bola? Isso aqui é para ser um lazer, não é um campo de batalha. Então a gente procura sempre também usar esse lado de profissão, mas tem o lado que é o lado de entretenimento, né? De você estar ali por um lazer, por amar fazer aquilo que você faz.
E assim, a gente quer aqui também entender um pouco de como é a profissão. A gente quer mostrar um pouco de inspiração. Então a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui. Eu vou começar pela Monique. Então assim, eu queria que a Monique falasse um pouco como é a tua rotina. Então a Monique é clássica aqui na TMC porque ela é muito citada por outros veículos. Isso no jornalismo é muito legal porque você apurou uma informação e quando você dá a informação primeiro, os outros vão atrás. Eu queria que você falasse como é que é teu dia a dia, como é que você apura informação e inclusive um pouco dessa rotina de você viaja antes, está no local antes para buscar as informações. Como é que é isso? Pois então, é uma loucura, né? Não precisamos nem dizer que a TMC, que é referência até no jornalismo, no esporte, para trazer informação para o público, para o ouvinte, para o telespectador, a gente está sempre nessa rotina intensa e insana de buscar informação. E querendo ou não, assim, eu acabo inserindo isso no meu dia, na minha rotina, porque eu tô em casa, eu tô apurando, eu tô aqui no estúdio, eu tô atrás da informação, eu tô viajando, eu tô no avião, às vezes eu vou lá, caramba, tomara que tenha internet no avião, quando eu entro no avião para viajar, para ir para algum jogo, principalmente no Nordeste, que é 2-3 horas de voo, e a gente está nessa rotina de sempre buscar informação. Hoje em dia, com a internet, é tudo muito mais fácil, a questão da comunicação. Eu fico imaginando antigamente como é que os repórteres faziam para apurar uma informação, assim, nesse mundo do futebol que é tão volátil, né? Uma hora é uma notícia, outra hora já muda, é um que chega, é um que sai. E eu tô nessa rotina intensa diariamente, dividindo ainda o tempo com viagens, com os programas aqui na rádio, com as entradas ao vivo, com a apuração da informação e tudo isso sendo mulher, porque mulher faz 20 coisas ao mesmo tempo. A minha mala, eu sempre brinco com os meninos aqui do esporte, não é uma mala, uma mochila que nem eles viajam. Eu tenho toda a semana de preparação da minha mochila para viajar, dos equipamentos da rádio. Então, assim, eu tô nessa rotina de hard news 24 horas por dia, porque cobrir um clube, ser setorista de um clube exige isso, até para você ser o diferente, ter o diferencial da informação e que as outras pessoas consigam ver que você está ali apurando. E assim, é bem interessante porque é praticamente um ideal de vida, assim, você junta, assim como a arbitragem, assim como o futebol, é um ideal de vida, porque incorpora em você. É uma rotina diferente, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. É pepino que às vezes surge 11 da noite e a gente consegue, naquele joguinho de cintura que só a mulher tem, conseguir administrar tudo isso ao mesmo tempo. E eu queria ir na mesma linha da Cláudia. Como é que é a preparação? Porque, sendo árbitro, tem a questão da preparação física também. E eu queria que você falasse um pouco como é acompanhar as regras de arbitragem. Se você fica acompanhando as resenhas para entender aqui foi pênalti, não foi pênalti, como você aplica na hora que você está apitando um jogo. Então, a gente tem, né? Tem congresso, tem livros de regra, tem espetáculos que a gente assiste, a gente avalia. Poderia... Só que são questão de segundos, né? Você tem aquele segundo para tomar uma decisão. Então, a regra, você tem que saber ao pé da letra. Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento. Graças a Deus, por isso que tem os congressos, congresso nacional, congresso internacional, tem todo um estudo em relação a isso. E sobre a parte física, eu me cuido. Eu também trabalho no aeroporto, então tem dia que eu caminho ali 20 quilômetros por dia e não é fácil, né? Às vezes eu saio de um plantão do aeroporto, vou direto para um jogo, aí o pessoal fala assim, sábado, eu falo sábado não, filho, vamos cuidar, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, porque não é tão simples assim. E a Monique até falou disso, né, da mulher fazer várias coisas. Eu queria que você contasse mais esse lado da tua vida também. Como é que é trabalhar no aeroporto? O que você faz lá? Então, eu trabalho num grupo de restaurantes, né, e faço parte da liderança, então a gente tem funcionário que inclusive me chamam de sargentona justamente... Acho que devido à arbitragem também, que a gente tem que ser um pouco mais de pulso firme. Mas é muito bom. Eu amo aquilo que eu faço. Eu acho que a gente tem que ter esse propósito. Fazer aquilo que a gente gosta. Claro que ganhando é muito melhor. E a Cláudia brincou um pouco uma hora ali de quando xingam ela brinca. Eu queria que a Monique falasse um pouco do lado do humor também, porque a TMC tem muito disso. E aqui a gente tem um clássico que é o ET, que ele apronta com todo mundo. Não tem uma pessoa aqui que o ET não sacaneou. E ele te chama de Chiquinha. Sim. Eu já vi você falando disso nos bastidores. Eu queria que você falasse como é que foi a primeira vez que ele te chamou de Chiquinha no ar e como é que você reage a isso. Não, pra mim é super normal e natural. Eu entro na brincadeira, eu brinco junto com ele. E eu lembro assim que foi espontâneo, porque ele é muito espontâneo, né? Ele tem as ideias dele na cabeça dele, a ideia vem, a gente coloca em prática.
E assim, foi bacana porque foi algo muito espontâneo. Bacana porque pegou qualquer lugar que eu vou. As pessoas me chamam de Chiquinha e perguntam, às vezes algumas até perguntam, mas você não fica chateada? Não, pelo contrário, eu acho assim, eu acho que é muito a exemplificação, acho que da valorização até do nosso trabalho, do trabalho do ET, que é o nosso humorista, do meu trabalho que estou diariamente ali, tá todo mundo ouvindo, se tá todo mundo sabendo que eu sou Chiquinha, é porque tá todo mundo ouvindo, então assim, eu acho muito bacana, eu lido com isso de uma maneira super natural, eu entro na brincadeira deles aqui, porque para mim é normal e natural, claro que eu também respeito quem entenda que possa não ser, quem não goste e tudo mais, mas para mim é super natural, me identifico super, sou super fã do Chaves, todo mundo sabe, e realmente assim, é bacana porque a gente tem essa relação de muito carinho, de muito respeito, eu e o ET, a gente brinca bastante, às vezes está no meio do jogo ali, vem espontânea a brincadeira, eu também, de maneira espontânea, brinco com ele, e eu acho que isso é até um laço, assim, que a gente cria da TMC aqui, que tem esse humor, tem esse humor muito natural, muito gostoso no ar, e a gente leva as transmissões, assim, porque às vezes, Felipe, são 4, 5, 6 horas de transmissão. Eu estava em Bragança Paulista esses dias atrás, uma chuva, no meio da chuva. Tava chovendo muito, e eu de capa de chuva e tentando falar e protegendo o microfone, aí vem um humor desse no meio do caminho. Eu acho super bacana, eu acho que é super saudável. E a Cláudia já falou que leva na brincadeira, mas tem um outro lado que aí todo árbitro, a árbitra sofre, que independente de como esteja o jogo, juíza é xingado. Como é que você lida quando te xingam? É engraçado porque tem aquele lado que é ofensivo, né? E tem aquele lado que a gente acaba levando mais pra descontrair. Eu tava apitando uns jogos ali em Santa Felicidade, no campo do Trieste, e uma mulher começou, você é isso, você é aquilo. Eu falei, dá pra você decidir, porque tudo ao mesmo tempo eu não consigo. Ou é uma coisa ou outra. Ela olhou assim, ela falou, agora você até me deixou sem graça. Daí ela deixou eu trabalhar de forma tranquila. Mas a gente tem que ir, né? Porque no salão a gente ainda consegue tirar a torcida. Para o jogo, tira a torcida inteira. Agora no campo, vai apitar aí um clássico aqui. Não tem condições. E tem uma curiosidade aí também, já que a gente estava falando dos bastidores da Monique do jornalismo, você também apita o campeonato dos jornalistas e das jornalistas aqui do Paraná, que é do Cindy Jor. Como é que é apitar jogo de jornalista? É resenha, viu? Eu sabia. Se jogador de futebol normalmente já reclama, você imagina quem acha que é jogador de futebol. É resenha. Aí fala assim, professora. Eu falo assim, você escreve bem, você fala bem, só que de regra eu entendo melhor que você. Então vamos jogar um pouquinho. Tem a brincadeira que vira todo mundo jogador ali, né? Faz o que os outros jogadores fazem. E agora eu queria ir para uma fase de momentos marcantes que vocês tiveram na história de vocês. Então eu sei que sempre é difícil, mas é legal de puxar alguma coisa. Então, eu queria começar pela Monique. De todas essas coberturas em estádio, de transmissões, de furo, de reportagem, o que te lembra agora assim que foi algo que foi marcante que você não esquece? Olha, ainda mais sendo mulher, né, viajando, assim, 90% das viagens eu viajo sozinha, às vezes vai o narrador, né, para quem está nos ouvindo entender um pouco. De vez em quando eu consigo fazer meu marido, que é jornalista, também ir junto, enfim. E eu tenho 2 viagens, assim, 2 coberturas excepcionais que eu fiz. Eu ainda não estava aqui na TMC, estava em outra rádio, mas já cobria o Atlético, que foram 2 viagens bem marcantes para mim. Uma foi em 2019, que eu fui para o Japão, para um jogo do Atlético, cultura completamente diferente. Nós brasileiros lá, a gente já é visto diferente, pelo fato da gente estar no outro lado do mundo, num outro país, uma outra cultura, bem bacana, assim, o fato de ser mulher, né, potencializou isso, e eles me viam, os japoneses me viam com equipamento na mão, microfone, gravando, falando, segurando o celular, foi muito bacana essa experiência que eu tive em 2019, no mês de agosto. Eu peguei, assim, 40 graus, naquele calor do Japão. Andei muito de metrô, andei muito de ônibus, assim, e todos olhando e vendo eu trabalhando ali ao mesmo tempo e mexendo no celular. Foi uma experiência maravilhosa de poder estar conectada do outro lado do mundo, trazendo informação para cá. Eu lembro até que eu estava na frente do hotel gravando um vídeo sobre a chegada do Atlético e um japonês, um morador ali da região parou, olhou, ele me viu a logo da rádio, me procurou, me achou
no X, me achou nas redes sociais e começou a trocar mensagem comigo. Achei super bacana, assim, a receptividade deles e o choque de cultura também, assim, achei muito legal essa experiência que eu tive. E uma outra experiência que aí ela até extrapola a questão esportiva e vai para o lado social também. Eu já fui 3 vezes para a Venezuela. E na primeira vez, realmente, para mim, assim, foi algo, assim, bem diferente. Eu peguei a Venezuela em 2018, quando estava, assim, no auge, também no ápice, assim, de escassez de água, de produtos de limpeza, de moeda. Moeda, papel não existe na Venezuela. Eu fui para um jogo do Atlético na Copa Sul-Americana, contra o Caracas, se eu não me engano. E foi uma experiência assim que extrapolou a questão do campo, do futebol, de você estar ali. Era assim, dificuldade para você conectar com internet fraca, realmente estranheza das pessoas de verem uma mulher brasileira descendo no aeroporto. Fui questionada infinitamente na alfândega, na imigração, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim, por que eu vim com mala grande, até explicar que é mulher, que é um monte de roupa para entrar no ar, para gravar. É você ir num estádio, você querer comprar uma garrafa d'água e não ter para você comprar, porque o país vivia uma escassez. Então foi uma experiência tanto esportiva e jornalística que eu tive já do meu dia a dia do futebol, quanto uma experiência social também. E eu fazia questão, eu fiquei, se não me engano, 3, 4 dias nessa primeira passagem na Venezuela, em Caracas, e eu fazia questão de mostrar isso no ar, de trazer para o ouvinte, para o telespectador, em vídeos, fotos, imagens, relatos, porque eu achei importante, assim, e eu sozinha, né, num país completamente fechado, que tem também essas limitações na questão da imprensa, né? Então, assim, foi uma viagem muito marcante na minha carreira. Eu posso dizer, assim, que é uma das mais marcantes. Ainda mais, mulher, sozinha, assim, fora do país, para mim foi bem marcante. E aí eu vou engatar uma, além de eu ser jornalista aqui na TMC, eu sou professor universitário. Então, volta e meia, os alunos de jornalismo me perguntam coisas. Tem uma coisa que desde antes de eu trabalhar com a Monique, eu nunca falei isso pra Monique, tô falando publicamente. Diga. Volta e meia, quando a Monique coloca alguma coisa no ar, os alunos levantavam a mão e falavam assim, você viu o que a Monique fez? Você viu o que a Monique fez? Então eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem noção da repercussão do teu trabalho, principalmente até para novas gerações. Olha, se tem uma das coisas que eu fico mais feliz é com isso, sabe? Eu até, questão aí de 2, 3 semanas, eu fui para um jogo em Porto Alegre, no Beira-Rio, e eu tava dando a volta no estádio para entrar no gramado, que era a nossa entrada ali, e um segurança me abordou. Eu falei, pronto, vai dizer que eu tô sem colete, vai dizer que eu tô sem pulseira. Ele, não, queria te dizer que eu sou aqui de Porto Alegre e eu acompanho você na TMC, porque eu acho muito bacana a sua cobertura. E eu, assim, eu agradeci demais, eu sou super encantada com isso, porque é justamente o meu objetivo diário. É quebrar paradigmas, é mostrar que a gente está numa conversão de mídias, que rádio não é só som, que hoje em dia a rádio é imagem, é informação, é o hard news, é informação em tempo real, é informação bem trabalhada e bem pesquisada, é você poder trazer várias facetas da informação, desde uma foto, desde um relato, e eu gosto muito demais, assim, de quando eu viajo muito, eu gosto muito de mostrar a cidade, a cultura da cidade, a comida que está no estádio e sempre tentar estar em cima da informação, assim. Nem que me custe, às vezes, horas de viagem, horas indo em busca da informação, tentando uma foto, tentando um vídeo daqueles exclusivos que a gente consegue aqui sempre na TMC. E eu fico muito feliz de saber que as pessoas... os alunos, essa nova geração do jornalismo tá vendo o que eu estou fazendo e espero que eu consiga inspirar, porque para mim jornalismo é essa construção da notícia, é ser o operário da notícia. Para mim isso é muito gratificante e eu levo como ideal de vida, como eu falei, é mais do que uma profissão, é um ideal de vida, porque é o estilo de vida que eu vivo diariamente em busca da informação. E agora, pela Cláudia, a gente vai fazer a mesma pergunta, mas eu queria dividir. Como a gente falou, você tem tua trajetória como jogadora e como árbitro. Eu queria que você falasse de um momento marcante como jogadora e algo que te marcou como árbitro. Bom, o momento, eu acho que mais marcante que pode ter para qualquer atleta é quando você recebe uma camisa da seleção, né? Que você vê teu nome ali e você fala assim, meu Deus, é verdade, não é? É a realização de um sonho, de uma trajetória, não só minha, mas familiar também, de... Você falar assim, é um mundo completamente diferente. Eu fui jogar em Copacabana, pela primeira vez, um futebol de praia, né? E eu tinha recém pego a convocação da seleção brasileira. Aí, quando eu olhei assim,
todos os meus ídolos estavam lá. Tava Zico, tava Júnior, Cláudio Adão, tava um monte de gente. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aqui mostrar para que eu tô aqui. Aí o Zico, da forma mais simples, humilde, chegou e falou assim, você faz assim, faz assado. Eu fiquei só olhando, eu não sabia se eu babava ou se eu perguntava ou coisa parecida. Então são momentos que vão marcando a gente como atleta, de conhecer pessoas, né? E a gente acabar também se tornando referência para elas, né? Tem gente que olha para mim e fala assim, você é a Claudinha. Eu falo, nossa, mas eu joguei há 500 anos atrás. E você ainda ser abordada, ser reconhecida por aquilo. Então é uma coisa mágica. E como árbitra? Como árbitra, nem sempre a gente é lembrada só no bom sentido, né? Mas acontece também. Inclusive, na segunda-feira que eu estava de folga, eu fui para a praia fazer um bate-volta. Daí eu falei, vamos no mercado ali comprar um peixe para fazer assadinho. Na hora que eu fui entrar, eu só escutei, Cláudia. Deu, opa. Aí falou assim, e aí, tá apitando? Como que tá? Daí eu conversei um pouquinho, ainda ganhei uns peixinhos, um camarão, sabe? Tem o lado bom, mas tem aquele lado que é meio preocupante também, porque o reconhecimento vem pro lado bom e pro lado ruim. E pra gente fechar, a gente tá falando do Dia Internacional da Mulher, eu queria que cada uma de vocês falasse, vamos começar pela Monique, uma mulher que te inspira. Caramba, tem várias, assim, e eu, quando eu entrei ainda no mundo do futebol, como eu falei, tinha bem menos mulheres lá nos anos 2008, 2009, eu me inspirava muito e falavam, você realmente vai querer jornalismo esportivo? Você realmente vai querer literalmente correr atrás de uma bola? Eu falava, quero. E naquela época ainda tinham poucas mulheres e a minha inspiração sempre foi a Sônia Nasser, né, que foi uma das pioneiras aqui do mundo do futebol, do jornalismo esportivo. Ela era ainda da época dos anos 80, 90 e por felicidade da minha vida, a sobrinha dela se transformou numa das minhas melhores amigas, que é a Tabata Viapiana. A gente trabalhou juntas em outra rádio, somos amigas inseparáveis. Então, assim, para mim ela foi muito uma inspiração, porque ela abriu caminhos, né? E eu falei, se ela abriu caminhos, eu posso conseguir abrir um pouco mais também para as outras mulheres que vão vir depois de mim. E esse caminho que ela abriu, eu tenho que tentar aproveitar. Então, ela sempre foi a minha inspiração, sempre será. E eu acho, assim, que é por causa dela que tantas outras mulheres, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil, estão com essa oportunidade agora de mostrar o seu trabalho. E para Cláudia? Para mim é a Cici, né? Cisleide Lima do Amor. Ela foi, para mim, não desmerecendo Marta, outras que veio depois, mas ela foi a número 1. Ela começou tudo. Então ela foi, para mim, vai continuar sendo a melhor do mundo. Pode passar 500 anos. E pra gente fechar, queria muito agradecer, né, a Cláudia Michele Trancoso, a árbitra, e a Monique Vilela, jornalista aqui da TMC, que conversaram um pouco pra gente nesse programa especial que a gente tá fazendo no Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado. E eu queria desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, que vocês se sintam importantes, que vocês se sintam felizes com o que vocês fazem e façam o que vocês querem do jeito que vocês querem. Concordo plenamente, faço minhas, né? Uma mulher em especial, claro, que eu não posso deixar de desejar aqui para Dona Odete, minha mamãe, né? Que eu amo de paixão, mas para todas, vamos fazer, vamos correr e vamos começar a pular, não um degrau, agora de 10 em 10. Muito obrigado. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Esse é o programa A Cidade é Sua, especial Dia Internacional da Mulher. E agora a gente tem duas convidadas aqui no nosso programa. A gente vai conversar com a capitã do Corpo de Bombeiros, a Luziana Guimarães Cavalca, e com a delegada da Polícia Civil, Daniela Antunes. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente vai contar um pouquinho da história das duas, que são profissões aí que no geral são majoritariamente masculinas, né? A delegacia, o lado do Corpo de Bombeiros. Mas eu queria começar com uma frase que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o protagonismo feminino.
Tem uma reportagem da revista Piauí, feita por um colega jornalista nosso aqui de Curitiba, que é o Felipe Aníbal, que ele fez uma reportagem com a Luziana quando a Luziana esteve trabalhando no incêndio no Pantanal. E o título da matéria dele é muito boa, acho que tem a ver com o programa que a gente está fazendo hoje. O título é uma frase tua que diz: minha mochila pesa os mesmos 20 quilos que a deles. Eu queria que você comentasse essa tua frase e como isso explica o protagonismo feminino. Essa frase foi dita quando eu estava numa operação que realmente foi uma operação muito intensa, foi em 2020, lá no Mato Grosso do Sul. E eu era a chefe, eu liderava uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava fazendo os combates lá na região do Pantanal. E eu falei isso porque realmente o nosso material ele é um equipamento pesado, é desgastante de atividade, e a gente tem as peculiaridades de ser mulher, tem algumas características, por exemplo, minha composição física é diferente de uma composição masculina. Mas o serviço tem que ser prestado da mesma forma que os homens prestam. Então, independente de eu ser uma mulher, eu tenho que prestar o serviço para a população paranaense do mesmo jeito. E aí a gente vai para a delegada da Polícia Civil, Daniela Antunes, que está há 22 anos na profissão, a gente descobriu esse dado antes de começar o programa. Eu queria que a delegada falasse como é que é isso, como é que é ser delegada, ser mulher num ambiente que, como um todo, no geral, ele é um ambiente essencialmente masculino. É um ambiente bem masculino mesmo. Tem aumentado o número de mulheres nos últimos concursos, né? Em relação a delegados, principalmente, na minha turma de escola de polícia, né, que é a nossa academia, nós éramos só 10%. Esse número aumentou consideravelmente, tem entrado muitas mulheres, né? Mas ainda não somos nem metade. É um número bem inferior mesmo. Mas estamos galgando aos pouquinhos, né? A gente percebe bastante nos cargos de chefia, ainda somos uma minoria bem considerável. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma chefia que na delegacia, eu sou de um distrito policial da capital, e a minha chefia de todos os distritos policiais, da Central de Flagrantes da capital e das forças-tarefas, é uma mulher. Ela está lá já há algum tempo, uma das pioneiras na chefia de uma divisão desse porte, e competentíssima, fazendo o trabalho dela, né? Eu admiro muito. E nós estamos galgando aos pouquinhos lá, conseguindo o nosso espaço. Quando a gente entrou, a maioria das unidades que eram designadas para nós eram delegacias especializadas, queriam um toque feminino para o atendimento às mulheres, às crianças e adolescentes, né? Então, para a população vulnerável, que a gente tem um carisma, né? Um toque, um jeitinho especial de atender realmente. Mas a gente veio para provar que não somente isso, né? Que a gente também tem como escolher fazer outras coisas. Trabalhar num distrito policial, tirar plantões, a gente tira plantões, como a colega acabou de dizer, a gente tira plantões e faz o mesmo trabalho que os homens, tudo igual, né? E a gente atende e executa e cumpre mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e lavra os flagrantes, as prisões em flagrantes delito, como os homens, e desempenha as mesmas funções que eles. E agora a gente vai dar um passo atrás. Como é que você decidiu em que momento que você queria trabalhar na Polícia Civil e como surgiu para ser delegado? Então, na realidade, eu, na faculdade, me apaixonei por direito penal. Eu amava o direito penal e já queria concurso público, já pensava, né, em ter uma estabilidade que o concurso nos dá, né? E eu fiquei entre a carreira de delegado e a carreira da magistratura, porque eu queria mesmo essa possibilidade de buscar a verdade. De buscar a verdade nos fatos que fossem trazidos, entendeu? Então, eu gosto muito disso no plantão. Eu fiz Operação Verão agora, na segunda fase, né, no nosso litoral, agora no Paraná, e é muito gostoso ainda isso, a situação ser trazida pra gente, e a gente ouvir todas as pessoas, ir em busca da verdade mesmo, dos fatos, e tomar uma decisão. Então isso ainda me ganha muito o coração, eu gosto muito dessa atividade. E aí, indo para a Luziana se formou em Educação Física. Como é que surgiu o Corpo de Bombeiros na tua vida?
Eu sou formada em Educação Física, me formei em 2006 e terminando a faculdade eu pensei, puxa vida, não é isso que eu quero fazer para a minha vida. Gosto muito de fazer atividade física, mas eu não quero ser uma professora de Educação Física, não quero seguir essa profissão. Conversei com meu pai e falei, pai, não vou querer ser da Educação Física. Ele falou, o que você quer fazer, filhinha? Falei, ainda não sei. Ele falou, o que você quiser, o papai vai te ajudar. Falei, então tá bom. Aí naquele ano eu pensei, eu quero ser guarda-vida civil, que era o meu sonho, trabalhar na praia um período. E não estava tendo curso, pensei, então vou ser guarda-vidas através de ser soldado do Corpo de Bombeiros. Descobri a possibilidade de ser oficial do Corpo de Bombeiros, aí cheguei pro meu pai, pai, eu quero ser oficial do Corpo de Bombeiros, quero muito ser bombeira, e você vai ter que me ajudar por um ano, eu vou ter que fazer cursinho, porque realmente não é um concurso muito difícil de passar também. E então eu falei, só que você vai ter que me ajudar durante esse ano, que eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ter que estudar, me dedicar. Aí eu entrei no Corpo de Bombeiros naquele ano, fiz o vestibular da Federal e passei em primeiro lugar e daí entrei no Corpo de Bombeiros. Ali eu vi assim, eu olhava assim, gente, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu sou apaixonada por essa profissão. Eu gosto muito, eu falo com muito amor realmente, porque é um sacerdócio que a gente tem. E é assim, a gente fala assim, a gente tem, quando a gente se forma, tem assim uma frase que a gente fala. No final da frase, no final é como se fosse uma promessa que nós fazemos. E daí no final a gente fala com o sacrifício da própria vida. E esse sacrifício da própria vida não é necessariamente eu morrer numa missão. Mas o fato de eu deixar de ficar, sei lá, perder um aniversário, perder alguma situação, uma apresentação de um filho meu, isso é o sacrifício da minha vida. Então é realmente um sacerdócio em prol da população. E para a gente entender, quando você teve essa decisão de entrar no Corpo de Bombeiros, como você falou, haviam outras mulheres, você se enxergava homens, como é que foi aquele momento? Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu fui então da terceira turma de oficiais. Já tinha uma turma de soldado em 2005. Em 2006 entrou a primeira turma de oficiais e eu entrei como a terceira turma de oficiais. Então eu tinha outras mulheres ali dentro, mas estava todo mundo ainda bem no começo. Não foi fácil, acho que todo começo não é fácil, né? Com a entrada de um outro gênero, que normalmente eram só homens realmente, né? Então agora, ano passado a gente fez 20 anos das mulheres no Corpo de Bombeiros. Ainda é uma história recente. E com o tempo a gente foi realmente conquistando espaço, mostrando do que a gente é capaz realmente. E eu vejo que a gente vem complementar o serviço. A mulher, ela faz os trabalhos necessários, como todos os bombeiros têm que fazer. E além disso, a gente traz uma outra visão, às vezes uma outra sensibilidade, às vezes uma outra forma de pensar, complementando o que o homem já tinha. A gente veio complementar esse espaço e preencher essa lacuna que ainda existia na corporação. E voltando para a Daniela falou um pouco ali da busca da verdade, daquele momento de decidir ali no direito. Como é que foi isso com a tua turma? Porque no curso de direito a gente sabe que já tem bastante mulheres há muito tempo, né? Então, assim, como que as outras mulheres reagiram e como que foi? Tinham mulheres em delegacias? Como é que foi lá 22 anos atrás essa história? Olha, tinha mulheres, né, em delegacias. A história da mulher aqui no Paraná já é a doutora Tereza, ela é muito famosa, foi a primeira, precisou de mandado de segurança, precisou daquela luta, mas é muito antiga, ela já está aposentada há um bom tempo, né? Então, assim, não sou das pioneiras, mas ainda, como eu te disse, a gente era um número bem reduzido em relação ao total, né? Em relação aos homens mesmo. Agora já está mais, já aumentou consideravelmente esse número e tudo mais, porque acho que até a divulgação nos bancos acadêmicos foi modificada. Mas os meus colegas se surpreenderam, porque eu sempre fui bem calminha, bem tranquilinha e ainda sou bem calma. Tem gente que me conhece, quando descobre a minha profissão, ainda fala, mas eu não consigo te imaginar. Porque tem tradicionalmente uma cultura de ver a mulher policial como uma mulher brava, né? De forma diferente, e não tem nenhum cabimento essa cultura, né? Que já está sendo e acho que já foi desmistificada mesmo. Sou casada, tenho 2 filhas adolescentes, uma na faculdade, outra no ensino médio agora. Tudo isso eu fiz depois de já ser policial. E a gente, um pouco da ficha mesmo de ser policial vai caindo durante o curso na academia, né? Na escola de polícia.
porque é lá que a gente começa a fazer defesa pessoal, a fazer as aulas de tiro, e aí então, né, as aulas de perícias, e aí a gente vai caindo essa ficha de uma forma melhor. Mas é uma atividade apaixonante, a gente vai cada vez se apaixonando mais e mais e mais mesmo. No início foi bem difícil, eu como tenho certeza que todas as mulheres enfrentaram um pouco de preconceito. A gente não enfrenta um preconceito assim, muito aberto, mas um pouco velado, entendeu? Como você ser designada para uma delegacia junto com um homem, e aí você chega lá e a única sala que tinha pronta para um delegado ser desse homem, e aí, nós vamos arrumar uma sala para você. Então, sempre dessa forma, entendeu? E senti em alguns casos. A gente tem bastante, principalmente em algumas delegacias especializadas, que tradicionalmente eram de homens. Eu fui a única delegada, por exemplo, da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, nos anos de 2016, 17, 18. E só tinha tido homens até então, justamente por conta da especialidade da delegacia, né, que tradicionalmente acham que homens que gostam de armas, né, de explosivos. E a gente está aberto a todo tipo de estudo, né? Então a gente vai trabalhar numa delegacia especializada, a gente vai buscar o conhecimento em relação àquele assunto e como faria com qualquer outro. E eu acredito que a mulher vai, aos poucos, mostrando isso, né, para todo mundo, em todos os ramos de atividades por aí. Esse é o programa Cidade é Sua, especial Dia Internacional da Mulher. Eu sou Felipe Armata. Nesse momento a gente conversa no programa com a capitã do Corpo de Bombeiros, Luiziana Guimarães Cavalco, e conversamos também com a delegada da Polícia Civil, Daniela Antunes. A gente vai entrar aqui nos bastidores das profissões, porque um pouco do que a gente trouxe por vocês aqui é por isso, porque são profissões também que tem um pouco de mística, o cinema retrata essas profissões de determinada forma, então eu vou perguntar para cada uma aí. Começando pela Luiziana, a gente tem um pouco daquele olhar do Corpo de Bombeiros, da pessoa que está ali o dia inteiro trabalhando, esperando tocar a sirene ali e vai no atendimento. Como é que é o teu dia? É assim mesmo, a hora que toca a sirene para todo mundo? Como é que é a tua rotina? Então, hoje, como a minha função de oficial, a gente é mais de gerenciamento de ocorrências. Quando eu estou de plantão, que eu fico 24 horas de serviço, então eu entro às 8 e saio no outro dia às 8. Durmo no quartel, tenho meu alojamento, então eu fico à disposição, aguardando qualquer tipo de ocorrência. Se acontecer, de realmente acontecer uma ocorrência que eu necessite deslocar, eu tenho uma viatura que eu desloco para o local para fazer esse gerenciamento da ocorrência. Mas a gente fica constantemente atento e preocupado realmente de atender se acontecer algum pedido. Então, se tocou a sirene, já fica olhando, peraí, é uma ocorrência desse gênero? Ai, não, então talvez eu seja chamado para esse, então às vezes é só a ambulância, às vezes é só da ambulância, caminhão, médico. Então nessa, provavelmente eu vou ser chamado porque é uma ocorrência com maior necessidade de gerenciamento. E para dormir é difícil também, porque a gente fica com muito medo de perder a ligação do nosso colega que fica na central de operações, e daí a gente fica com o rádio ligado, mas vai que a gente está com sono muito pesado, então eu durmo com o rádio ligado, celular no último volume, para que, se for necessário, eles vão fazer o contato com a gente para deslocar para uma ocorrência que não necessariamente é do quartel que eu estou. Às vezes é fora de Curitiba, inclusive. Aí tem que deslocar, às vezes a gente passa a noite inteira fazendo atendimento. Então é assim. Daí a gente termina o plantão às 8 e daí teria 24 horas de descanso para depois retornar ao nosso serviço administrativo. E o que tem de mais atendimento, né? A gente tem o clássico ali que a gente imagina o incêndio, a gente abriu falando do incêndio o programa, mas é isso, tem acidentes também? Qual que é o atendimento que é mais feito? O nosso atendimento do Corpo de Bombeiros, pensando em volume de ocorrências, é com a ambulância. Então, todo atendimento de pré-hospitalar que nós chamamos, são acidentes, a pessoa se machucou, caiu, qualquer situação assim, são traumas, são atendidos pelo Corpo de Bombeiros, a maior parte das ocorrências. A gente também tem as situações de incêndios urbanos, e os incêndios florestais eles começam a partir de julho até setembro, que é o ápice dos incêndios florestais, e daí a gente também tem bastante ocorrência de salvamentos no período de verão. Então, se é verão, principalmente nas praias, prainhas, rios, onde tem essa serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros, a gente também daí faz bastante resgate e busca também de vítimas que, infelizmente, durante atividades aquáticas foram a óbito. Então, a gente faz bastante no período do verão. Então, e tem uma curiosidade também, até se a pessoa ficar presa no elevador, em última instância, quem vai é o Corpo de Bombeiros.
Às vezes, muitas vezes, quando acontece, as pessoas ligam para o Corpo de Bombeiros, não sabem o que fazer, acaba ligando para o Corpo de Bombeiros. A nossa orientação é que as pessoas entrem em contato com o técnico da própria empresa do elevador, que eles têm a chave para fazer a abertura. Mas às vezes acontece do elevador ficar parado no meio, entre 2 pavimentos, existe o risco. Então a gente vai lá, sobe lá no local onde existe toda a estrutura para descer o cabo e alinhar, né, nivelar aquele elevador. A gente faz esse serviço sim, quando é necessário. E agora a gente vai para a Daniela, a mesma pergunta também. Se for olhar do cinema, a gente tem um olhar clássico ali do que é uma delegacia de polícia, do que uma delegada faz. Como é que é o teu dia? Tenho meu dia no plantão e tenho meu dia na unidade que eu estou chefiando. O meu dia na unidade que eu estou chefiando, ele é um dia mais calmo, mais tranquilo, mais como se fosse uma atividade de escritório mesmo. Eu fico na minha sala, eu despacho os procedimentos, né? Os boletins de ocorrência vêm para mim para eu analisar, para eu decidir quais são as primeiras providências. Eu analiso quando a vítima já foi ouvida, já anexou eventuais provas, né? Testemunhas. Aí se eu vou instaurar o inquérito, se eu vou precisar pedir alguma medida cautelar, uma prisão, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo bancário. Então toda essa parte é feita ali de forma analítica, né? Por mim. E o atendimento, tanto da população, né, do público em geral, quanto de advogados. Eu tenho aqui no 3º Distrito, né, a gente trabalha com bastante advogados. Que é na região do Pilarzinho. Isso, a região do Pilarzinho, Mercedes, Batel, Bigorrilho, Centro Cívico. Então a gente pega uma área que a população tem acesso a advogado, a gente atende bastante os advogados também. Já no plantão é uma coisa mais dinâmica. No plantão nós ficamos na central de flagrantes, aguardando as prisões que são feitas na rua, tanto pela Polícia Militar, quanto pela Guarda Municipal, ou pela própria Polícia Civil, ou até mesmo por uma pessoa, né? Às vezes um segurança de farmácia, alguma coisa assim, porque qualquer um do povo pode prender em flagrante. E aí essa prisão é encaminhada para nós lá na Central de Flagrantes, a gente recebe a situação, todas as pessoas envolvidas, testemunhas, são ouvidas, e aí, então, é esse momento que eu falei que ainda me apaixona, né? Que é o decidir se é um caso de prisão flagrante, se cabe uma fiança, se não cabe, quais são os crimes que foram praticados, né? Lembrar lá das aulas de direito, qual o crime que vai caber naquela situação, né, que foi para poder ver, então, dali para frente, quais as providências que serão tomadas. Se vai ficar preso, se não vai, se vai ter fiança, se não vai, entrar em contato, as perguntas a serem feitas em cada depoimento. Então, depende muito do dia a dia ali nosso. E vamos justamente para esse lado que você falou que é o que mais gosta. O que chega ali? São pequenos delitos, pequenos furtos? O que acontece nessas prisões no dia a dia, no geral? A gente tem muito furto de residência, furto de estabelecimentos comerciais, também, infelizmente, muita violência doméstica contra a mulher, tá? Eu acho que é o que mais tem. A gente tem bastante embriaguez ao volante e tráfico. Tráfico também é rotineiro nos plantões. Então, acho que essas ocorrências são as mais rotineiras, mas um plantão nunca é igual ao outro. Cada um é um e sempre tem as coisas muito diferentes. E aí, só para pegar o outro lado que você falou da investigação, como é que é? Você consegue se debruçar em quantos casos ao mesmo tempo? Que tipo de material que você tem? Como é que você faz essa articulação da investigação? Olha, a gente consegue se debruçar em vários casos. Depende de quanto pessoal à disposição nós temos na unidade policial, né? Então, assim, como a gente... quando a gente tem uma equipe, né, bem formada, de um número suficiente, a gente consegue atender inúmeros casos, porque a gente vai, né, delegando a cada equipe o número de casos que é possível a gente se debruçar. Então, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, ela é bem complexa. O arquivo que vem do banco não é um arquivo igual a gente recebe um extrato mastigadinho, assim. É um arquivo muito complexo, bem difícil de ser interpretado, entendeu? Então, a gente tem um computador específico, com alguns aplicativos específicos, e aí a gente precisa de equipes, né, de agentes de polícia judiciária treinados que conseguem sentar, parar para fazer essa interpretação dos dados de forma a mastigar, entendeu? Para a gente poder
chegar ao que a gente pretende. Ali no 3º distrito, além dos crimes que infelizmente estão em voga, né, que estão acontecendo muito, que são os estelionatos, os golpes que a gente vem tendo mais corriqueiramente agora, a gente tem também uma população bastante idosa e com um poder aquisitivo melhor nesses bairros. E então a gente tem muita apropriação de proventos por parte de cuidadores, por parte de familiares mesmo, e essa quebra de sigilo bancário é bem importante para a gente conseguir fazer a prova disso. E para a Luiziana falou a questão do litoral, eu queria pegar as curiosidades disso. Toda pessoa ligada ao Corpo de Bombeiros sabe fazer salvamento? Como é que a pessoa consegue identificar quando ela consegue ir sozinho, quando ela precisa de outra ajuda? Porque como você mesmo falou, e a gente noticia muito isso, né, o começo do ano ali, sempre tem muitos casos de afogamento. Como é que é essa preparação do Corpo de Bombeiros com relação aos afogamentos? Todos nós somos treinados para fazer todos os atendimentos, os oficiais e principalmente os praças que vão fazer, em especial, todos esses atendimentos que são feitos com as viaturas de caminhão, com ambulância e também lá na praia. Na praia nós temos os bombeiros militares, que são guarda-vidas, e também temos guarda-vidas civis que atuam juntamente com os bombeiros militares, complementando o nosso efetivo. Sempre estão preferencialmente em dupla, às vezes em trios, depende da praia e do movimento. E sempre vai entrar no mar todo mundo que está ali naquele posto fazendo a proteção quando acontece algum tipo de afogamento. Então eles vão entrar para fazer esse resgate. Às vezes tem mais de uma vítima também, né? Mas o nosso objetivo ali no litoral sempre é a prevenção. Então, fazendo o acompanhamento das pessoas ali na praia, passando instruções, falando das bandeiras, falando dos riscos que tem no mar e também apitando, avisando locais em que as pessoas estejam com atitudes inseguras ou em locais inseguros. E isso vai auxiliar muito para que as pessoas não sejam levadas, por exemplo, por uma corrente de retorno que leva direto lá para o fundo do mar. E a pessoa começa a se desesperar, não consegue se desvencilhar ali, né? Não consegue sair dessa corrente de retorno e acaba se afogando numa situação em desespero. Então, com essas medidas de prevenção, e daí, se não surtirem efeito, a gente tem que fazer sim o resgate, quando as pessoas começam a se afogar, né? E você tem uma outra questão que aconteceu nos últimos anos, que você se tornou a porta-voz do Corpo de Bombeiros para a imprensa. Então é você que dá entrevista. Então você lida muito com a gente do jornalismo, da imprensa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi ter esse outro lado de falar com a imprensa? E a gente sabe que o tempo da imprensa às vezes é rápido, tem que atender. Como é que é cuidar desse lado? Então, como a doutora falou que ela tem a parte do administrativo, esse é o meu administrativo, né? Trabalhar com a imprensa e eu sou a porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui no Paraná. Então, eu dou as entrevistas, em especial preventivas e de ocorrências de grande magnitude, assim, né? Que são mais marcantes, eu acabo fazendo essa parte. Também sou assessoria do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Também somos responsáveis por fazer os eventos no quartel lá do bombeiro. E também pelas redes sociais. Então, minha equipe acaba fazendo várias frentes ali. E com relação à parte da imprensa, eu acho que é um serviço muito importante, porque ele permite que a gente chegue na casa das pessoas e traga informações preventivas. Então, com informações ali para que as pessoas, de repente, possam mudar suas condutas e previnam ocorrências que nós atenderíamos do Corpo de Bombeiros. E também ele traz uma tranquilidade para a população quando existem essas ocorrências grandes. Então, por exemplo, teve aquela ocorrência no passado, em agosto, uma explosão em 4 Barras. Que virou um caso praticamente internacional pelo tamanho da explosão. Sim, e também em Rio Bonito do Iguaçu, que aconteceu no segundo semestre. Então, foram 2 ocorrências grandes que eu estava próxima ali, fazendo essa parte de assessoria de imprensa e também dando entrevistas, mas eu via que a população estava muito preocupada com novas explosões ou novos tornados, e a gente trazer essa informação para a população traz uma tranquilidade. Então, eu também vejo a nossa função como também de utilidade pública nesse sentido, assim. Então, eu gosto muito dessa função porque a gente acaba também atuando e chegando na casa das pessoas. E a nossa ideia hoje é falar de protagonismo feminino, de que é entender momentos marcantes da profissão de vocês. Queria começar com a Daniela agora. Um caso, um momento, a gente sabe que são vários momentos, mas que marcou e que você viu que fazia sentido ser policial civil, ser delegada, que foi importante? Olha, tem uma coisa que tem uma área, né, uma especialidade que eu
particularmente, não gosto de atender, não gostaria de fazer mais, que é a violência contra criança e adolescente. Eu fiz em São José dos Pinhais no início da carreira por quase 4 anos e depois eu, em 2016, estive aqui em Curitiba, à frente do Nucria também. É uma temática que marca muito. Tem alguns casos específicos que eu não vou conseguir esquecer nunca mais. Então, assim, é um lado triste da profissão. Infelizmente, são casos que não tem final feliz. Mesmo você prendendo o agressor, esse agressor normalmente está dentro da família. E você vê a vítima até se culpando às vezes, porque ela acha que ela teve culpa na prisão. Entendeu? Do pai, do padrasto, ela desmanchou a família. Então, infelizmente, é muito triste. Eu tenho amigas muito, muito queridas que adoram. Ainda bem, né, que a gente tem quem gosta, quem fica muito feliz. A doutora Ana Paula é uma amiga pessoal muito querida minha. Ela está à frente do Nucria de Ponta Grossa desde a criação, faz 10 anos já. E ela ama o que ela faz. Ela adora isso, ela adora aprender, ela fica muito feliz com isso, é diferente de mim. Então são casos que me marcaram muito, vamos dizer, no sentido negativo. Mas eu ia pedir um no caso positivo também, algo que você falou assim, aqui eu mudei a realidade. No caso positivo, assim, a gente fica muito feliz quando a vítima volta para agradecer a delegacia, e isso acontece até com uma certa frequência, sabe? Quando a gente consegue recuperar um objeto furtado, um veículo que foi furtado e a gente conseguiu recuperar ainda, então a gente sente, quando a gente consegue prender, né? Aqui no 3º Distrito nós tivemos alguns casos de estelionato de lojas revendedoras de veículos. E quando a gente consegue, então, a recuperação desses veículos, a prisão do estelionatário, sabe? Essa parte, então, ela é gratificante, porque a gente vê a vítima feliz. E isso é muito gostoso. Eu sou uma pessoa que... eu sou católica, sou catequista, e eu misturo muito os meus lados, sabe? As minhas atividades. E uma coisa que eu sempre vou aos meus plantões é que eu vou rezando para eu ser causa de justiça sempre, nunca de injustiça. Porque a situação, ela se apresenta de uma forma muito dinâmica pra gente. E a decisão é imediata, a gente tem que ouvir todo mundo e decidir. Eu não posso ficar... Nem sempre eu tenho como colher todas as provas ali naquele momento da situação de flagrante delito. Ou eu prendo ou não prendo, eu mantenho preso, não mantenho presa, tem fiança, não tem fiança. Então é uma coisa muito dinâmica e que eu sempre penso em não ser injusta, sabe? Agora, por exemplo, na Operação Verão, acho que eu consigo lembrar de um caso mais recente que foi mais gratificante. Eu tive 2 no último plantão. Um que seria um cárcere privado, que no final não era um cárcere privado, e a gente conseguiu ouvir todas as pessoas e tomar todas as providências, e foi muito agradecido pelos envolvidos todos, né? E uma adulteração de sinal de veículo automotor, que normalmente é um flagrante pronto, claro, que chega pra gente já ali, tá adulterado e pronto, mas foi um erro material, e a gente conseguiu buscar essa verdade durante o plantão. A gente conseguiu ouvir a pessoa que fez a placa lá, o responsável pela loja em Paranaguá. Conversamos com ele e ele assumiu, olha, eu acho que pode mesmo ter sido um erro. E aí a irmã veio, trouxe as fotos do dia que foi colocada a placa. A gente conseguiu ver que realmente foi um erro material, que saiu com o erro da loja e não era uma adulteração mesmo. E hoje é um crime grave de 2 a 5 anos, né? Então... não caberia fiança, a pessoa ia ficar presa e a gente conseguiu. Eu já tinha feito o flagrante, dá muito mais trabalho a gente deixar, depois de fazer, eu tive que converter manualmente, eu tenho que fazer uma justificativa, eu tenho que instaurar, eu tenho que fazer toda a investigação para no final relatar, sugerir no arquivamento, mas... É uma coisa que vale a pena porque você vê que você agiu com justiça, que era o que tinha que ter sido feito naquele caso. E tem a ver com o que você falou da busca da verdade, a presunção de inocência, né? Pra ser inocente até que se prova o contrário. Mas antes de perguntar pra Luziana, essa pergunta eu tenho que fazer. Como é que é você sendo catequista quando você fala pras crianças que você é delegada? Olha, nem sempre eu falo, né? Às vezes eles perguntam o que a gente faz e tal. Mas como eu falei no início da nossa conversa, eu entendo a minha função, eu não tô ali pra prender. Eu entendo que a gente, né, e o que eu falo para as crianças, né, que a gente tem, infelizmente, ainda tem uma cultura, né, de pai e mãe, falar que
polícia vai prender, é quase o homem do saco, né? O homem do saco vai vir, vai pegar, então eu tento dizer que a polícia é amigo. A gente faz uma atividade dessa, né? Todas as polícias fazem uma atividade dessa, principalmente nessa época de Operação Verão, de tirar foto com as crianças, de entregar, né, panfletos, brinquedinhos e tudo mais, para desmistificar isso, né? Porque a criança tem que saber que numa hora de necessidade ela tem que confiar na polícia, é a gente que ela tem que procurar, né? Então eu falo muito isso para eles, porque a gente envolve todo tipo de conselho, né, de aconselhamento também na catequese, e aí eu sempre aproveito para dizer da confiabilidade que você tem que ter no policial também, né, da confiança, e trazer isso para eles, né, mostrar. Mas tem um ladinho difícil, né? Porque você vê que Deus fala muito de não julgar, e é o que eu faço. Eu preciso tecer julgamentos, né? Senão eu não consigo fazer o meu trabalho. Mas a gente tenta compartimentar as coisas da forma que é possível. E a Luziana acabou falando 2 casos emblemáticos, que por coincidência foram no ano passado, né? A gente falou das explosões em Quatro Barras, falou de Rio Bonito do Iguaçu. Esses são os casos mais emblemáticos que você atuou, ou tem algum que você pegou ao longo da tua história que te marcou por determinado motivo? Não, se eu pensar ao longo da minha história, foi realmente os incêndios que aconteceram no Pantanal. Naquela época estava tendo incêndio no mundo inteiro. Aqui no Brasil não era diferente. Aí dei o Pantanal, que é um bioma que normalmente ele é alagado, não existia tanto incêndio lá na região, e por conta de períodos de muita seca, ele estava propício para o incêndio. E as pessoas realmente colocavam fogo, e a gente ia lá, apagava. A gente ficou numa região, teve uma região específica que a gente ficou 9 dias naquela parte. E daí a gente foi pelo leito do rio, em linha, assim, pelo leito do rio dava 200 quilômetros para chegar. E foi com uma embarcação da Marinha, demorou 14 horas para chegar no local. Então, assim, foi toda uma construção. Lá tinha riscos de onça, em toda a região que a gente estava fazendo os combates. A gente chegava sempre de barco e tinha que caminhar 1 hora para chegar no local onde a gente estava fazendo a prevenção, e depois à noite a gente tinha que fazer contrafogo para fazer o combate, porque a frente de fogo tinha mais de 2 quilômetros. Então, assim, e passava a noite inteira colocando fogo, para um fogo encontrar o outro e a gente proteger o local que estava atrás de nós. Então, assim, que era uma área bem grande. Enfim, foi um crescimento profissional muito grande. A gente ficou 25 dias, toda a nossa equipe. Nesse local onde eu estava, eu fiquei coordenando, tinham 16 bombeiros, comigo era 17 do Corpo de Bombeiros, mas tinha o pessoal de lá da região, tinha os fuzileiros navais, então tinha bastante gente, eram todos homens. E eu era a única mulher. Então, foi um verdadeiro desafio para mim, e foi um crescimento profissional muito grande que eu tive, foi um divisor de águas na minha carreira. E eu virei, assim, a pessoa. Eu já atuava no florestal, mas aí para mim o florestal é a minha área de atuação principal, que eu dou aula, que eu sou especialista, eu acabo atuando muito nessa área de florestal. Então, para mim é isso. E você perguntou, ela comentou que ela é catequista, né? E eu sou também do Ministério da Criança, lá da minha igreja, que eu sou adventista do 7º dia. E a gente... Achamos mais uma coincidência aqui sem querer. Sim. E as crianças, quando descobrem que eu sou bombeira, daí não tem risco deles não gostarem. Eles amam, sabe? Eu não fico falando. Mas alguém sempre acaba falando, sabia que a Prof. Lu, ela é bombeira e tal. Eles, é bombeira, eles amam e ficam fazendo pergunta, porque realmente é uma profissão que hoje, né, principalmente menino, quer ser bombeiro. E menina, é interessante isso. Eu já vi isso acontecer no quartel. Eles chegavam e falavam pro pessoal, quem quer ser bombeiro? Para as crianças de escola que vão, né? Só os meninos às vezes levantam a mão. Aí eu chego e me apresento, eles vêm. Daí eu falo, e agora quer saber, quem quer ser bombeiro? Todo mundo levanta a mão, inclusive as meninas, porque delas veem que elas também podem ser bombeiros. E eu acho que é isso que é o mais legal da gente mostrar aqui. É as pessoas entenderem que elas podem ser o que elas quiserem. Homens e mulheres podem atuar em qualquer tipo de profissão, desde que eles queiram e se dediquem. E pra gente fechar rapidinho, eu vou pedir pra vocês falarem uma mulher que inspira vocês. Começando pela Daniela. Olha, como eu já falei dela, né, a minha chefe, doutora Maritza, ela é minha inspiração na polícia, com certeza. Ela tem 10 anos a mais que eu de polícia, eu completei 20 em 2004, ela completou 30. Ela ainda está na polícia, ela é muito ativa, ela é uma chefe líder, ela conhece todos os policiais, ela conhece
todas as delegacias, ela visitou, ela conhece as dificuldades de cada um, ela atende a gente muito bem, ela é antenada, assim, ela é conselheira da Polícia Civil e é um exemplo para mim, alguém assim que eu queria ser como ela, sabe? Então é uma inspiração para mim, com certeza. E para Luiziana? A gente tem 2 comandantes gerais do Corpo de Bombeiros. Então, uma que era do Distrito Federal, que foi a primeira, e a outra que é de Minas Gerais. Então, eu me inspiro muito nelas. Elas são as primeiras mulheres a assumir essa função, que é o cargo máximo, porque a gente é estadual, né? Então, o cargo máximo de uma corporação é esse. E elas estão lá, do Distrito Federal já se aposentou, mas a de Minas Gerais está fazendo um trabalho excelente, inclusive está atuando agora, né, nessas ocorrências que estão acontecendo lá em Minas Gerais. Ela é a comandante, né, no estado, então eu me inspiro bastante nelas. E essas foram a delegada da Polícia Civil, Daniela Antunes, e a capitã do Corpo de Bombeiros, Luiziana Guimarães Cavalca, nesse especial que a gente está fazendo no Dia Internacional da Mulher. A gente agradece muito por vocês terem vindo contar um pouquinho da história de vocês pra gente. Eu agradeço e contem com o Corpo de Bombeiros, o telefone é 193. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom, né, falar da trajetória feminina em qualquer lugar, em qualquer profissão, e também deixo a Polícia Civil aqui à disposição de todos. Muito obrigado. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.